Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Há 2 anos, o home office chegava com tudo aos lares brasileiros. Muita gente já tinha ouvido falar, mas o termo era novidade para inúmeras pessoas que tiveram muito pouco tempo para se adaptar. Se naquele momento essa mudança necessária por causa da pandemia e do isolamento social causou estranhamento, hoje em dia o incômodo parece ser outro, não é, Arthur Cabral? É exatamente, Dalva. Em 2 anos de pandemia, muitos trabalhadores criaram um ambiente de trabalho personalizado que os mantém produtivos fora dos padrões tradicionais de trabalho no escritório. Mas uma grande parte da força de trabalho está sendo instruída a voltar ao escritório para o trabalho híbrido ou tempo integral. Isso tem gerado incômodos, insatisfações e o resultado surge também na produtividade desses profissionais. É isso mesmo, Arthur. A verdade é que a gente aprendeu a fazer algo, percebeu que era possível fazer de quase qualquer lugar e sentiu o gosto da liberdade, que veio acompanhado por outras vantagens, especialmente aí relacionadas à economia de tempo e de recursos. Acompanhe. Foi a pandemia chegar que o isolamento social obrigou muita gente a mudar os hábitos. As casas se tornaram ambientes de trabalho, de estudo, de lazer, tudo no mesmo espaço. Naquele momento foi complicado equilibrar tantos papéis, mas a dificuldade do início dessa adaptação logo se mostrou passageira e muita gente pegou o gosto de trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar, menos do escritório ou, necessariamente, no espaço físico de uma organização. Houve uma procura grande nas lojas de móveis e de ambientes planejados por peças específicas para o home office, necessidade que virou oportunidade. Esta loja de São Luís viu o faturamento crescer, mesmo diante da crise que abalou muitos outros negócios. Além dos móveis planejados na área residencial, tivemos um crescimento na procura de móveis home office. Uma obrigação que foi imposta pela pandemia e as pessoas se obrigaram a trabalhar direto de casa. Nós tivemos aí um crescimento na casa de 30%, né? E isso foi importantíssimo para a sustentabilidade nesse período aí da nossa empresa. Se, por um lado, existem inúmeras vantagens no trabalho remoto, por outro, há alguns desafios que precisam ser superados tanto por profissionais autônomos que aderiram de vez ao modelo, quanto por organizações que estabeleceram o regime de teletrabalho ou o sistema híbrido. Em geral, são questões diretamente ligadas à organização e aos relacionamentos pessoais. Nós percebemos, principalmente na prática clínica, que tem aumentado o número de pessoas apresentando quadros de ansiedade. O que para algumas pessoas é a realização de um sonho, trabalhar em casa, para outras isso foi um gerador de muita ansiedade, porque há uma desorganização psíquica. Quando o cérebro não compreende qual é o espaço de trabalho e qual é o espaço pessoal, entende? Mas existem também formas de você lidar com isso de uma maneira menos sofrida. Dentre elas reservar um espaço que seja mais adequado para a sua atividade, destacar as principais atividades mais urgentes para que isso não seja mais um gerador de ansiedade, né? Fazer pausas ao longo do dia que podem ajudar bastante. Tudo muito interessante, não é? O home office realmente veio para ficar. Atualmente já está em vigor uma série de regras para o trabalho remoto ou teletrabalho no Brasil, por força de uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União no fim do mês de março, Arthur. Entre as mudanças no trabalho remoto está a possibilidade de adoção do modelo híbrido, alternando entre o home office e o trabalho presencial. E a contratação com controle de jornada ou por produção. Então vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Temos a presença de Juliana Guedes, que é psicóloga e diretora de aprendizagem da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH Maranhão. E o Antônio Adolfo, que é diretor-geral da Home Office Logística. Sejam muito bem-vindos, Antônio Adolfo e Juliana. Obrigado, Arthur. Obrigado, Dalva.
Gente, a gente vai começar esse papo falando sobre um tema que tem sido tão debatido nas rodas de conversa, nas famílias, nos ambientes de trabalho, que é a volta, talvez por obrigação, diante de um cenário de flexibilização das restrições todas impostas pela pandemia. Sim. E o que antes parecia ser um problema, porque era tudo em casa, era o trabalho em casa, era a escola em casa, agora mudou. O problema é ter que voltar para um modelo antigo, né, anterior a tudo isso. A gente pode começar ouvindo vocês sobre como vocês avaliam esse cenário, o que vocês enxergam de tudo isso. Muito bom, Dalva. Eu acho que você começou trazendo bem essa visão, né? Porque se em março de 2020 a gente teve esse movimento quase que compulsório, né? De todo mundo fazer uma ida para um modelo remoto que poucos conheciam e a gente não sabia direito o que fazer com as mãos nesse cenário, né? Ficou todo mundo bastante perdido. Havia muita incerteza, havia muito questionamento de como isso ia funcionar, porque nem empresas, nem lideranças, nem colaboradores tinham traquejo para se desenvolver nisso. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que era muito possível, né? E não só era possível, como havia ali uma possibilidade de o trabalho se inserir na vida e não mais a vida ficar à mercê do trabalho. Então as pessoas foram descobrindo uma possibilidade de aumentar a sua qualidade de vida, de ter mais liberdade, de ter mais autonomia, de ter mais flexibilidade e mantendo um nível de produtividade, em alguns espaços até mesmo aumentando de maneira expressiva essa produtividade. Então acabou sendo um cenário que ficou confortável, né, por conta da flexibilidade, tanto para empresas que conseguiam alcançar os seus resultados, quanto também para profissionais que buscavam esse equilíbrio, né, essa coisa da qualidade de vida que há muito tempo, até mesmo antes da pandemia, já vinha ali machucando muita gente por falta de tempo. A gente viu na pandemia uma oportunidade de abrir espaços para isso, abrir novas possibilidades. E agora a gente está diante de um novo choque, né? Como é que a gente vai abrir mão disso que a gente conquistou durante esses 2 anos? Por isso que muitas empresas estão, inclusive, revisitando as suas posições, né? Será que realmente precisa voltar para o presencial? Muitas empresas estão enfrentando muita resistência. Será que é o híbrido? Será que é o remoto? Né? Então, esse momento de avaliação é muito importante dentro da natureza do negócio, se é possível, dentro do que houve de adaptação dos funcionários. Então, todos esses aspectos precisam ser bem avaliados de maneira ponderada, de maneira estratégica, para que a coisa possa fluir de uma maneira que seja sustentável para todas as partes que estão envolvidas, né? Perfeito, Juliana. E aí, nesse cenário também, Arthur, a gente lembra e já até conversou sobre isso aqui no Negócios na Pauta, o quanto o mercado de venda de imóveis, indústria moveleira, acabou tendo um boom também. Né? Temos até um depoimento aqui no programa. Exato. Né? Especialmente esses móveis mais utilizados em home offices, escritórios. Aí a gente traz aqui o Antônio. Vamos inserir o Antônio no debate. Como é que foi isso para a empresa de vocês? Ok, boa noite, Arthur, Dalva, Juliana. Bem, como a Juliana explanou, né, nós vimos essa dificuldade, né, da movimentação, da circulação das pessoas devido à pandemia. E nós, da Home Office, já tínhamos um objetivo de empreender. Então, utilizamos essa visão, como as pessoas estão necessitando ficar mais distanciadas, né, dessa questão pandêmica, nós visualizamos levar a facilidade, né, da aquisição de materiais de expediente para empresas, só entre outros. Antônio, isso, na verdade, essa ideia foi implementada agora, durante a pandemia? Nós fizemos 1 ano agora, em novembro. É uma empresa filha da pandemia. Filha? Exatamente. Então, nós vimos essa possibilidade. E vimos também que não tinha um direcionamento, né, para este ramo que nós buscamos, né? Ou seja, a gente faz um serviço personalizado. Você precisa de um papel, de uma caneta, de um toner. Nós, na Home Office, vamos lá, fazemos o orçamento para você e entregamos diretamente na sua residência através do delivery
que agora nesse período pandêmico mais do que nunca rodou, e a home office traz isso, né? Essa facilidade nos materiais de expediente para empresa de pequeno, médio porte. Mas o contato é direto com vocês, a entrega é própria, como é que funciona? O contato está diretamente conosco e nós visualizamos, né, a aceitação dos nossos clientes, que já conseguimos uma fidelidade com certos clientes, né? Talvez estejamos apresentando o trabalho com segurança, então está sendo isso. Implementamos agora a entrega delivery. No primeiro momento estava eu fazendo as entregas. Como está tendo uma aceitação por parte da clientela, nós já iniciamos o trabalho de delivery e está tendo um bom resultado. Então foi aquela coisa da necessidade que gerou a oportunidade. Isso é empreender, né? Isso é empreender, com certeza. E agora voltando aqui para os profissionais, de um modo geral, que se viram naquele cenário de Jesus, por onde eu começo a trabalhar sem ter contato, sem estar perto de alguém, né, Arthur? E aí sim, a gente sabe que muitas são as vantagens, mas a gente precisa ponderar que também existem algumas questões que merecem atenção, né? Que são questões mais desafiadoras, né, Arthur? Estranhezas, vamos dizer, né? Coisas que a gente estranha, né? Por exemplo, Arthur, tomar um cafezinho junto com o colega. Naquele intervalo de 10 minutos ali no corredor, bater um papo. E tem gente que realmente sente mais a ausência desse contato humano, que realmente fica prejudicado com o trabalho em regime remoto, não é? Então você, Juliana, que está aqui representando realmente o estudo desse comportamento humano, fala pra gente sobre esses desafios. Eu acho que provavelmente, Dalva, Arthur e Antônio, eu acho que esse desafio relacional foi o maior que a gente viveu, né? Nós somos, por excelência, seres relacionais. A gente precisa desse contato, dessa conexão. E quando a gente vai para esse cenário onde a gente precisa ficar num distanciamento ou estabelecendo um contato que é virtual, todos nós sentimos, né? Porque a gente precisa desse contato humano. Então, aí entra um papel que é fundamental, especialmente das lideranças, quando foram conduzindo isso, de se deparar com esse desafio, acolher esse desafio, mas pensar assim, ok, como é que eu posso continuar fomentando, nutrindo conexão, pertencimento, colaboração para essas pessoas, ainda que por meio de uma tela. E aí também foi se descobrindo que também era possível, né? Então, se a gente for pensar, a gente hoje tem as tecnologias que permitem proximidade, permitem intimidade, ainda que na ausência de proximidade física. Então, as empresas e lideranças que conseguiram abrir um caminho para atravessar esse desafio foi por meio disso, né? Como é que a gente pode estabelecer muito mais rituais que fomentem isso culturalmente, para que ele pudesse ter um espaço seguro, onde as pessoas pudessem produzir, colaborar, errar, aprender, dentro daquele espaço virtual. Porque as pessoas continuam sendo de verdade, ainda que seja um espaço virtual. Como é que ele, então, se coloca ali como um facilitador dessa conexão? Por isso que a gente fala que dentro do ambiente remoto, né, o líder ele precisa cuidar muito mais de fazer rituais de cultura do que de reuniões. Porque é nesses momentos em que o ritual de conexão acontece que a gente vai fortalecer o time, mostrar qual que é o objetivo, imbuir as pessoas daquele propósito, né? Então, tem que haver realmente todo esse cuidado, porque senão as pessoas vão esfriando, vão desmotivando, vão ficando sem norte, né? Então, isso de fato é um cuidado que a gente precisa ter. São desafios, né, Dalva? É verdade, muito interessante tudo isso. A gente vai fazer um intervalo agora, na volta, até mesmo para entender melhor como que nesse novo cenário a gente vai se portar como profissional, caso se mantenha o home office, a empresa tem que custear meu material de expediente ou não, eu mesma que tenho que fazer esse custeio. Acho que a gente vai fazer uma pausa aqui, deixar esse gostinho de quero mais, e na volta vamos saber mais sobre o home office e a volta ao trabalho presencial. A gente volta já já.